Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Quarta-feira, dia 20 de abril, às 19h30. Início das 12 horas do Jejum da Justiça, com encerramento na quinta-feira, dia 21, das 7 às 8 horas da manhã. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente. Amém. Por favor, pegue a sua Bíblia e vamos para Mateus 13. Vamos para Mateus 13, 24 a 30. Mateus 13, 24 a 30. Amém? Ok? Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a eles e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não. Porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos, até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no com feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Vamos continuar no 36 a 43. Continua no Mateus 13. Só vai para o versículo 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Então, quem semeou a boa semente? O Senhor. O campo está aí, é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Diga: filhos do maligno. E o inimigo, o que semeia, é o diabo. O inimigo que semeou o joio foi o diabo. A colheita é o fim desta era. Os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado, tudo que faz cair no pecado. E todos os que praticam o mal, vou repetir, tudo que faz cair no pecado e todos que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro
e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ok. Baixamos um pouco, mas vamos ler mais daqui a pouco. Vamos trazer esta palavra aqui para nós. Dentro do templo, daqueles que proferem o nome do Senhor, nós sabemos que tem as duas igrejas. Lamentavelmente, a salva e a não salva. Aqueles que a própria Bíblia seleciona, separa, como o trigo e o joio. Estão juntos. Na própria parábola, diz que não é para separar. Porque se você arranca o trigo, você arranca o joio, você pode arrancar o trigo também. Até porque, muitas vezes, como nós já lemos em algumas outras ocasiões, estarão dois juntos, um será tirado e outro será deixado. Várias vezes já lemos sobre o arrebatamento, do que vai acontecer. Estarão dois juntos. Um será tirado, outro será deixado. Foi isso que o Senhor planejou? Que uma pessoa, tendo tudo para ser o trigo, para ser a bênção, ela opta por ser uma semente do maligno? Porque está aqui, ó, a semente do maligno. Os joios são os filhos do maligno, que o inimigo que o semeia é o diabo. Então, quantas vezes o mal tem o controle sobre a cabeça de uma pessoa, e não é porque ela não tem consciência daquilo que está errado, é porque ela perdeu o temor, não tem temor, não trabalha para temer a Deus, não se submete ao temor do Senhor. Já ouviu, não faça isso. Quantas pessoas que já ouviram inúmeras vezes, não haja dessa maneira. No entanto, elas vão lá e agem. É vontade de Deus isso? Não. Mas a Bíblia diz que o Senhor deixa bem claro, não usa a palavra livre-arbítrio, mas deixa bem claro que o Senhor colocou diante de nós o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E está escrito lá: escolhe, pois. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer algum tipo de escolha. Quando você levanta, você pode escolher buscar o bom humor, a confiança em Deus, ou se entregar ao mau humor e à desconfiança e à incredulidade. Você pode escolher julgar aquela pessoa, criticar, ficar com ódio dela, com raiva dela, ou você pode decidir que você não vai ser assim, você não vai agir assim. Não é isso que você vai fazer na sua vida. Você não vai fazer isso. Está diante de nós. A palavra, todos recebem a palavra, tanto é que o trigo e o joio estavam no mesmo terreno. No mesmo lugar. E quando foi dito, vamos arrancar o joio, não arranca. Porque às vezes você pode arrancar o trigo também. Então, às vezes, o joio, quem decide ser o joio
é o marido do trigo, é a esposa do trigo, é o filho, é o parente. A pessoa decide. Não é inteligente, mas é uma escolha. Mas o que eu penso que deve pesar é você ler: os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que os semeia é o diabo. Então imaginar que eu sou um templo e que esse templo deve ser do Espírito Santo, utilizado por Ele, e imaginar que quando o Espírito Santo poderia estar usando a minha vida, o mal que está usando, eu estou cedendo ao mal. Cadê a inteligência? Porque todos nós podemos colocar força para mudar um estilo de vida, uma conduta, para mudar o caráter. Mas acontece que muitas pessoas não estão dispostas a colocar força na mudança necessária, aquilo que o Senhor está pedindo, orientando e dirigindo. Nós temos oportunidade. Aquilo que faz cair em pecado está aqui, ó. E eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eu sempre penso o seguinte: tendo tantas oportunidades para chegar cada vez mais perto de Deus e decidir ceder às coisas que me faz cair em pecado, estar na condição daqueles que praticam o mal, na condição de filho do maligno, sabendo que quem semeia é o diabo. Então quem está dominando a vida quando uma pessoa sai da direção que Deus espera ou nunca entra, não sei, é o diabo. Não é outro que está conduzindo aquela vida. Ainda que a pessoa não queira aceitar o quê? O diabo é que está conduzindo a minha vida. Se você não está sendo conduzido por Deus, não está sendo conduzido por nenhum outro espírito que não seja o mal. Então, a palavra, ela está aí, é acessível, está para todos nós. Todos os dias. Se a pessoa permite que ela venha como uma parede de concreto e volte, ou que entra pelo um ouvido e sai pelo outro, acabou de ouvir, você pergunta: o que é que Deus falou nessa reunião? Não lembro mais. O que a Bíblia fala? Dos ouvintes esquecidos. Aonde eu vou parar? Eu estou trabalhando para me colocar como um filho do maligno, o diabo semeando o mal na minha vida. E eu tenho consciência bíblica que, e estes eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Deixa um pouquinho aqui para o 13, 47 a 50. O reino dos céus é ainda, quer dizer, continua explicando, como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. E então se assentam e juntam os peixes em cestos, mas os peixes bons, em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão,
separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí, bom, até aqui está bom. Uma rede que tira peixes bons e peixes ruins. E aí é separado o que é bom e o que é ruim é lançado. No caso da pescaria é lançado fora. No caso do reino de Deus é lançado no inferno. Não é uma coisa que dá para ignorar. Não é possível alguém ignorar os fatos. Nós temos falado bastante sobre a volta do Senhor Jesus e Ele está às portas. Não há como alguém dizer, não é bem assim. Todos os dias você vê, não tem como Jesus não estar às portas. Ele está voltando. Pelo pecado, a imoralidade, a criminalidade, tudo num nível absurdo, voltado para a destruição, para aquilo que contraria a Deus. Os fenômenos da natureza agressivos, violentíssimos. Isso é a prova de que Jesus está aí. A apostasia, que é uma prova maior que Jesus está voltando, é a apostasia. A quantidade de pessoas que têm esfriado na fé, que têm abandonado a fé, a quantidade de ensinamentos equivocados, de pessoas sem temor algum, que só tem um objetivo, explorar o sofrimento. E assim por diante. Porque todo mundo sabe que todo mundo tem problema. Explore essa área e vai embora. Explore e vá. E se aí não há uma condução, essa pessoa não é conduzida a conhecer a Deus, o que acontece? Nem vitória de verdade, né? Nem salvação, nem uma mudança como deveria. E aí se engana muitos. Mas a Bíblia diz que naquele dia haverá muitas pessoas dizendo assim, Senhor, mas eu curei, eu expulsei, eu falei em línguas, da parte de mim porque eu não te conheço. Às vezes as pessoas confundem milagre. Quando você usa o nome de Jesus, né, a ideia, a direção e o entendimento que nós temos da Bíblia é que não há demônio, não há doença que possa permanecer. Ela tem que sair. Ela tem que sair. E o mundo espiritual é muito complexo. Então tem muito mais para se entender do que se imagina. E aí as pessoas, aqueles que não tiveram um encontro verdadeiro com Deus, aquelas que não trabalham uma mudança de verdade no seu caráter, que não conhece a Deus, então ele precisa do quê? Ele precisa de uma cura. Pô, curou, então Deus está na minha vida, é só isso, acabou. Não é a verdade. Não é a verdade. Tem muitas coisas que levam uma pessoa a provar que ela realmente está andando com Deus. E a principal é quando essa pessoa tem um encontro com Deus, é uma mudança no caráter dela. Você percebe que ela conhece a Deus, que ela entende Deus. Ela entende Deus. Ela sabe quem é Deus. Ela tem um entendimento de Deus. E o Evangelho,
Eu sou... se tem uma coisa que eu combato é aceitação, passividade, comodismo, conformismo. Eu brigo contra isso e ensino as pessoas de conta. Porque está errado. Isso aí vai atrapalhar em todas as áreas da vida da pessoa. Não tem como uma pessoa acomodada, conformada, ser uma pessoa feliz. Eu sempre mostro para você a parábola, tem outras situações na Bíblia, mas essa é mais expressiva, do mendigo Lázaro. Ele era um homem que ele tinha uma fé, mas era um homem extremamente acomodado, conformado com a sua situação. Então eu não posso dizer que aquele homem era um homem realizado, era um homem totalmente feliz, porque eu não posso acreditar que exista uma pessoa que coma restos, tenha cachorros lambendo suas doenças, suas feridas, é uma pessoa feliz, que está morando no relento. Mas ele viveu daquela maneira não porque era vontade de Deus, de forma alguma. Ele viveu daquela maneira porque ele era uma pessoa acomodada, ele é uma pessoa sem sonhos. Ele não tinha espírito para vencer. Então foi a escolha dele. Então eu falo sobre isso para mostrar a você que a ideia não é se conformar com nada. Mas quando uma pessoa ela descobre que ela teve um encontro com Deus, é quando ela ama Deus, independente do que Deus vai fazer por ela. Entende o que eu estou dizendo? Ela ama Deus. Jamais sairia da boca dela a expressão: eu vou deixar a Deus, eu vou parar, eu vou abandonar a minha fé, porque essa situação não foi resolvida. Porque ela não está com Deus por causa da situação resolvida. Ela está com Deus porque ela ama a Deus, porque ela quer ir morar no céu, porque ela teme a Deus, porque ela não quer ser uma semente do diabo, ela não quer ser um peixe ruim que vai ser lançado na fornalha. E ela sabe que ela tem uma promessa, que todas as coisas, em todas as coisas ela é mais que vencedora. Seja lá o que for que esteja acontecendo, ela sabe que é perseverando que ela vai viver a glória de Deus na vida dela, sem dúvida nenhuma. Ela vai viver. Não há dúvida que uma pessoa que manifesta uma fé viva, ela continua lutando, ela insiste, ainda que bloqueou de cá ela não vai desistir, ela sabe que ela vai viver os sonhos dela, os objetivos dela, as realizações dela. Mas ela ama a Deus. Ela está com Deus porque ela sabe quem é Deus, ela sabe que esse é o único caminho, a única fonte de vida, a verdade, a única verdade. Ela não vai deixar. Vem aqui comigo para Mateus 5, por gentileza. (13 a 16). Mateus 5, 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloque-se no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Para que serve o sal? A função do sal é salgar. A função do cristão é ser um representante de Deus aqui. A função do sal é salgar.
O cristão é representar a Deus aqui. Se uma pessoa não é um bom exemplo, para que ela serve? No mundo espiritual, dentro do cristianismo. Se o sal não salga, para que serve? Então não precisa se ele não salga, a função dele é salgar, joga fora. Nós não falamos agora? O joio será tirado e queimado. Os peixes ruins jogados. Então, o sal é para salgar. O cristão é para contagiar. É para que na vida dele as pessoas vejam o Deus vivo. Se eu digo que sou cristão, mas as pessoas não veem o poder de Deus na minha vida, as minhas boas obras, a minha vida não glorifica a Deus, as minhas obras não glorificam a Deus, que cristão é esse? Como é que se esconde uma cidade? Aqui, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte? Principalmente à noite, a hora que as luzes estão acesas. Como é que vai esconder uma cidade que está lá no monte? Não esconde. Então, a partir do momento que uma pessoa se coloca como cristão, as pessoas esperam muito delas. Elas são vistas, querendo ou não. Você passa a estar numa vitrine. E as pessoas esperam muito de você. Quando uma pessoa diz, eu sou um cristão, todo mundo está esperando muito dele. Que ele seja diferente. Ainda que haja o mundo, as pessoas são hipócritas. A cobrança delas, elas podem até fazer um monte de coisas que não devem. Mas vai um cristão fazer. Mas elas esperam. Porque se essa pessoa diz que anda com Deus, ela é diferente. Ela é diferente. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. As luzes estão no alto. Você não vai acender uma luz, uma lâmpada, e vir e jogar um pano preto, jogar uma panela em cima, alguma coisa, uma bacia, sei lá, para esconder aquela luz. Então apaga a luz. Não tem sentido. A Bíblia mesmo diz, ninguém faz isso. Então para quê? Que sentido tem dizer, eu sou um cristão, mas eu vivo da mesma maneira que o mundo vive? Eu sou um cristão, mas as mesmas coisas que o mundo faz, eu também faço. Não há diferença. O mundo mente, eu também minto. O mundo engana, eu também engano. Todo mundo é estressado, todo mundo vive na gritaria, eu também vivo. Uma pessoa não tem temor de fazer um negócio errado, eu também não tenho. De vender gato por lebre, eu também não tenho. Eu não tenho temor no meu trabalho, na minha casa, com a minha família, na minha vida. Bom, então, que luz é essa? Se nós somos a luz do mundo, eu estou iluminando a minha casa, a minha família, o meu trabalho. Eu tenho iluminado. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Essa luz é Cristo. As pessoas estão vendo Jesus na tua vida quando você olha, quando você ouve, quando você fala, quando você anda. Quando você está na fila do supermercado para ir para o caixa. As pessoas veem a luz de Jesus em você? Ou você age igual todo mundo? Brigando com a esposa, brigando com a criança, sendo mal educado com a moça do caixa. Quando você chega num restaurante, os garçons veem a luz de Cristo em você. A sua postura na mesa, a sua maneira de lidar com a família, a sua maneira de tratar o garçom.
Brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como é que uma pessoa vai glorificar o Senhor Jesus na vida de uma pessoa que não dá testemunho nenhum? Como? Como que uma pessoa vai glorificar? Você vai caminhar no parque, começam a brigar. O casal começa a brigar. Quem está passando do lado está vendo. Está no supermercado, está discutindo não sei pelo quê. Está no trânsito, está enfiando a mão na buzina, buzinando para todo mundo, tirando a mão para fora, fazendo gesto obsceno, gritando com um, gritando com o outro xinga você tira a cabeça para fora, xinga também. É tudo a mesma coisa. Cadê as boas obras? Cadê o brilho de Cristo? Ah, bispo, é que eu perco a paciência. Todos nós temos um temperamento que pode voltar para uma perda de paciência também. Mas aí a minha pergunta é: eu sou a luz? Se eu sou a luz, eu estou iluminando quem? A minha vida está glorificando o nome do Senhor? Há boas obras em mim? A vizinhança do meu prédio ali mora cristãos? Ou lá é a casa da bagunça, da gritaria? Como é que funciona? Porque as pessoas estão olhando. Não pense que elas não estão vendo quando você sai com a Bíblia na mão. Quando você ouve você dizer, não, está quebrado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai acontecer, está ligado. Está todo mundo, as pessoas prestam atenção. É cristão. Aí, de repente, o cristão reage de uma forma completamente diferente. Brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Você compra e paga? E se você vive um momento difícil, você senta com o seu credor e conversa com ele, diz, eu vou te pagar, me espera, eu vou. Você olha no olho dele e diz com sinceridade, eu vou acertar o que eu devo com você, ou você foge dele. Ele liga para você, manda dizer que eu não estou. Ele tenta falar com você, você não o atende. Você não quer nem saber. Você sabe que deve aquilo, não dá satisfações, não fala com a pessoa, não está nem aí. Cadê as boas obras? É onde a pessoa vai dizer, é um crente isso e aquilo. Tudo isto pesa contra nós. Vai pesar, porque não está certo, porque escandalizamos. Vamos escandalizar. E muitas pessoas têm escandalizado. E não é inteligente que haja escândalo. Que você seja o causador de um escândalo. De uma pessoa olhar e ver mal o evangelho por causa das suas atitudes. Não é inteligente. Não é bonito, não é inteligente, não é certo. Brilhe, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E então glorifiquem o Pai de vocês, o Pai de vocês que está nos céus. Muitas pessoas não trabalham para que as pessoas glorifiquem o Senhor Jesus, mas para que elas se virem contra o Senhor Jesus. Porque às vezes as pessoas não sabem separar o homem de Deus. Então, uma pessoa que profere o nome do Senhor, faz algo errado, ele culpa, ele generaliza. Vamos para Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam.
Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Não podem servir a Deus, e aí diz a mamon ao dinheiro. Aí alguém vai levantar, um religioso levantaria e diria, tá vendo? Não é para pedir coisas materiais. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia não está dizendo isso. O entendimento dessa palavra vai muito além. Muitas pessoas vivem envolvidas o tempo todo só em acumular coisas. E a Bíblia não está falando só de uma coisa, está falando a traça come roupa, come sapato, come um monte de coisa. A ferrugem, o ladrão rouba. São várias situações que às vezes as pessoas afadigadas vivem só em busca de coisas que perecem. Colocam uma força violenta em coisas que perecem, mas não colocam a devida força para agradar a Deus. É exatamente isso que essa palavra está deixando claro. Onde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Então, aí está a questão. O que é um tesouro para você? A sua salvação? O seu nome escrito no livro da vida? Agradar a Deus? Ou só as coisas que passam, perecem? Nós queremos uma vida abençoada, mas isso não pode nos dominar. A roupa que você veste, o calçado que você põe no pé, o carro que você anda, a sua casa não pode ocupar o primeiro lugar. Você não pode viver para isso. Não nós, os cristãos. Não nós. Eu vejo gente, eu conheço, não são pouca gente que vive, você olha para aquela pessoa, ela é um mendigo andando. É um mendigo andando. E tem tanto dinheiro, tantos bens, tantos imóveis, que a própria pessoa nem sabe mais o que tem. Ela só vive para acumular riqueza, acumular isso, acumular aquilo. Como tem aquela passagem daquele homem que construiu celeiros e fez isso e fez aquilo, depois ele sentou e disse assim, agora eu vou descansar e folgar, não vou fazer mais nada, porque agora eu estou muito rico, eu tenho tudo que eu quero. O que é que a palavra veio? Você há de lembrar, o Senhor veio e disse, tolo, se hoje for pedir da sua alma, para onde você vai? Porque houve um esforço violento para acumular um monte de coisas que perecem e nada para buscar a Deus. Tudo para coisas que passam e nada voltado para o Espírito. Deus quer que você viva numa boa casa, ande num bom carro, vista bem, coma bem, tenha uma vida digna. Mas Deus não está interessado em ver você acumulando coisas aqui e deixando o principal, que é trabalhar a tua vida espiritual de maneira a acumular coisas no céu. Porque muitos até hoje não acumulou nada lá no céu. Está tudo de mão vazia, não fez nada para o reino. Mas tudo que disser que é para questões materiais, ele se vira do avesso. Ele se vira do avesso. Aí ele faz o que pode e o que não pode.
Porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Bom, você tem direito de ter. Mas como está a sua vida espiritual, que deve ser a sua prioridade? Esse deve ser o seu tesouro. A sua vida com Deus. Porque onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. E você precisa saber aonde está o seu coração. O seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Você percebe que tipo de fé você vive? Você sabe que tipo de espírito há em você? Que espírito há? Pelo que você, a forma que você olha para as coisas. Tem gente que só olha de forma negativa e ruim. Inclusive para as pessoas, ele só tira o lado ruim das pessoas. Quantos cristãos que até hoje, relacionado às pessoas, ele já chega julgando, criticando, caluniando, com legalismo. Em relação às promessas de Deus na vida dele, o olhar dele sempre é mau, é negativo, é incrédulo. Então, se você, a Bíblia está dizendo que a candeia são os olhos. A forma que você olha para o reino de Deus, para as coisas, para as pessoas, para os seus sonhos, para as coisas que você quer, vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você olha de forma negativa, está aqui, ó. Se está cheio de trevas, quão densas trevas será? Não se pode servir a dois senhores. Não adianta uma pessoa, ela quer uma coisa, mas o olhar dela para as coisas é totalmente o contrário daquilo. Ela quer que a bênção de Deus esteja sobre a vida dela. Mas, na verdade, ela não serve a Deus, ela serve a outras coisas. As suas próprias vontades e sei lá o quê. Aí, o que você tem que pegar dessas mensagens, que isso aqui são ensinamentos para levar uma pessoa a se tornar um genuíno cristão. A praticar o verdadeiro cristianismo. Que é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Você praticar aquilo que nos é ensinado. Se eu ouço e não dou crédito e não coloco em prática, que tipo de fé é essa? Que tipo de cristianismo é esse? Nesse momento, a própria palavra vai fazendo com que você tenha uma revelação de si mesmo. Você, através da palavra, vai conseguindo ver que tipo de cristão você é. É verdade ou não é? Porque a palavra vai nos iluminando e dando clareza às nossas vidas. Por intermédio dela, nós vamos observando e vendo, peraí, realmente eu preciso mudar nesta área. Eu preciso modificar isso aqui. Porque eu vejo que Deus quer abençoar o seu povo de todas as maneiras. Mas muitas vezes há coisas que elas nem podem andar muito, porque tem outras situações que precisam ser modificadas no seu caráter cristão. Precisa ser mudado. Deus quer colocar a pessoa aonde ela sonha. Mas, na verdade, a prioridade de Deus é trabalhar o seu caráter.
É trabalhar as mudanças necessárias para que você vá morar no céu. Que essa é a prioridade de Deus. A tua alma salva. O que Deus quer é a tua alma salva, teu nome escrito no livro da vida. E todas as demais coisas Ele vai acrescentar sem dúvida nenhuma. Não há dúvida que Ele vai fazer. Mas nós precisamos aprender com a palavra e ajustar a nossa vida a ela. Chegar onde tem que chegar. Parar e dizer, eu preciso modificar nisso. Eu sou uma pessoa que eu sou precipitada, eu falo demais, eu passo dos limites, e Deus está trabalhando isso em mim. Então eu vou dar lugar a essa mudança para que Deus possa cumprir todas as promessas na minha vida. Você entende isso? Deus quer cumprir na sua vida. Mas preste atenção, há pessoas que estão há anos no Evangelho e até hoje não deram lugar a uma mudança de caráter em Deus. Há pessoas que nasceram no Evangelho, mas até hoje não conhecem a Deus de verdade. E Deus tem trabalhado para salvar a sua alma. Ele tem tudo o que você possa imaginar e além para colocar nas tuas mãos. Porém, o que Deus tem lutado é para trabalhar o seu caráter, para que você seja um cristão de verdade. Porque intitular um cristão, usar palavras que você pode detectar, ó, esse é um cristão. Às vezes as pessoas fazem isso, cada um tem uma tribo. Você pode ver aí, tem gírias inerentes a um tipo de pessoas, um estilo de pentear, de fazer e tal. Os cristãos também, normalmente, têm uma forma de expressar, um jeito de falar. Bom, então, eu sou cristão, eu falo assim, eu faço assim. Ser cristão vai além de muitas coisas, que muitos anos ficou como, eu sou cristão, porque eu falo assim, porque eu visto assim, porque eu tenho a Bíblia, porque eu vou à igreja, porque no meu carro tem um adesivo grande de Jesus, eu tenho várias camisetas de Jesus e vários bonés também. Eu até tatuei Jesus aqui. Como alguém um dia chegou para mim e disse assim, eu cheguei a fazer no meu jardim, com pingos de ouro, escrito Jesus Cristo, e Jesus não fez isso por mim. Eu disse, porque ele não está interessado na sua jardinagem, minha senhora. Ele está interessado no teu coração. Ele não está interessado na sua jardinagem. Muito bonito para a senhora. A senhora não fez Jesus Cristo escrito, desenhado ali com pingos de ouro, na verdade para o senhor. Só fez para a senhora mesmo se sentir melhor com a senhora mesmo. Porque muitas coisas que fazemos não é para Deus, é para nós nos sentirmos bem com a gente mesmo. Entende o que eu estou falando? Hã? Às vezes estamos fazendo coisas achando que estamos fazendo para Deus, e não é para a gente se sentir bem com a gente, melhor com a nossa consciência. Bom, não estou dando isso a Deus, mas eu estou dando isso. Mas muitas vezes estamos dando a Deus uma coisa que Deus não está querendo, Ele não está pedindo. Nós temos que dar o que Ele está pedindo. E o que Ele está pedindo é uma mudança que vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Tanto é que você vai lendo aqui, ó, você vê, onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. Seus olhos, a sua forma de ver as coisas, de olhar para Deus, de olhar para a fé, de olhar para as pessoas, em tudo. Diz tudo sobre você.
Se você está na luz, ou está nas trevas. Se você é uma pessoa que tem um olhar ruim para as coisas, para as pessoas, você já sabe o que está predominando na tua vida. Não é luz. São trevas. São trevas. Gente, há pessoas que elas reclamam de tudo. Elas reclamam da água do bebedouro, elas reclamam do estacionamento, elas reclamam das cadeiras, elas reclamam do calor, elas reclamam do banheiro, elas reclamam de tudo. Elas reclamam das pessoas, elas reclamam disso, elas reclamam que o culto acabou tarde. Já teve gente que reclama que acabou cedo demais. Se você for ouvir, você vê que são pessoas que até hoje elas não mudaram o seu caráter em Deus. Porque uma pessoa que mudou o seu caráter, o olhar dela para as coisas é bom. Ela tira coisas boas até de coisa ruim. Ela consegue ter uma visão diferente. Mas tem gente, pode ser bom, que ele faz ficar ruim, que é o olhar dele. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que como trevas são, tremendas trevas são. Venha para Mateus 7, 24 e 29. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, diga, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu. Porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Grande a sua queda. Aí, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Você tem recebido uma palavra com o Espírito. E não de forma litúrgica. Você tem entendido, a palavra que você tem recebido, dá a você capacidade de entender. Aí você vê aqui, ó. Quem ouve e pratica é uma pessoa alicerçada na rocha. Porque pode vir a tempestade que for, a ventania que for, ou seja, o problema, as batalhas, as tentações, as guerras, não vai derrubar aquela pessoa. Porque ela sabe, ela ouviu e ela entendeu, ela praticou, ela está alicerçada na rocha que é Jesus. Mas uma pessoa que ouve, mas não pratica, você vê que a prática é que faz a diferença. Está aqui, ó, ouve as minhas palavras e não as pratica. Quer dizer, ouvir e não praticar não vai mudar a tua vida. Aí eu posso ir lá para a passagem que a fé sem obras é morta, como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras é morta. Muitas pessoas têm ouvido, mas não têm praticado. Ela ouve, mas ela não pratica. Ela ouve, mas ela não pratica. Aí o que acontece? Muitas vezes as coisas que poderiam estar caminhando não estão. Sabe por quê? Porque vem a tempestade
a casa está na areia, vai ruir. Aí a tua vida não anda. Quantos cristãos que até hoje não estão alicerçados na rocha? Ele até diz, eu estou na rocha, que é Jesus. Você pratica? Para você saber que você está alicerçado na rocha, você tem que praticar. Se você não pratica, é conversa fiada. Se você não pratica, a tua casa está na areia. E é por isso que muitas vezes, mesmo buscando a Deus, fazendo isso e aquilo, as coisas não andam. Tem coisa ruindo. Grande foi aquela queda. Por que tem gente tendo queda? Está dentro da igreja, ouvindo a palavra, tendo tudo para estabelecer uma vida de vitórias. Mas a casa não está na rocha, está na areia. Por que está na areia? Como é que você vai saber que está na areia? Porque não pratica. É simples. Aliás, essa palavra, ela se resume nisso. Quem pratica e não pratica. Porque ouvir, todo mundo ouve. Só que uns praticam, outros não. E o que pratica, diga, está alicerçado na rocha. O que não pratica está na areia. Não tem sustentação. Por que muitas pessoas não estão firmes no Senhor, suas vitórias não têm sido estabelecidas, ela muitas vezes sofre vergonha e derrota. É porque, mas espera aí, não está escrito que o meu povo não será envergonhado, o meu povo não será confundido, o meu povo não sofrerá derrota? Está escrito tudo isso, mas é para quem está alicerçado na rocha. Aí explica. Porque às vezes as pessoas querem uma explicação e jogar sobre o outro o problema. Por que na minha vida não aconteceu isso? Você tem praticado. Aí tem aqueles que vão querer esconder e dizer assim, bispo, não é fácil. Gente, não é fácil um monte de coisas. Não é fácil um monte de coisas. Não se engane. Tem gente que olha e acha, a vida do fulano é fácil, porque isso e aquilo. Não tem isso. A vida é uma batalha, nós temos guerras diariamente para vencer. Mas se você está alicerçado na rocha, você sabe que venha ventos, bata contra a tua casa espiritual, venha isso, venha aquilo, aconteça o que for, não vai te derrubar, você não vai conhecer derrotas, o fracasso não vai fazer parte da tua vida, porque você vai vencer. Mas se você está numa condição de que ouviu, mas não praticou, tua casa está na areia. É simples isso. Não é porque você diz que é um cristão que você está alicerçado na rocha. Se você não pratica, você tem que deixar isso entrar em nome de Jesus. A prática da palavra é que faz com que você esteja alicerçado na rocha e faz com que nenhuma situação externa possa derrotar você. E você precisa pensar sobre isso. E hoje penso que a palavra nos ensina. Se você tem ouvido e ainda está na condição de joio, você pode mudar isso hoje. De peixe ruim, que vai ser jogado fora. De sal que não salga. Não pode. Nós temos ouvido. E nós temos condições, todos nós temos condições, de colocar força, colocamos força em tanta coisa, para mudar aquilo que Deus espera de nós, chegar onde Ele quer, e agradá-lo, que esta deve ser a sua prioridade, agradar a Deus em tudo. Antes de agradar o fulano, o cicrano, antes de agradar a si mesmo, agradar a Deus, que a Bíblia fala sobre isso. Não agradar a si mesmo. O Senhor Jesus não agradou a si mesmo. Se nós formos agradar a nós vamos desagradar a Deus. Porque muitas vezes, para agradar a gente quer perder a paciência, dar uma porretada na cabeça de alguém, entendeu? Fazer sei lá o quê. Aí eu agradei a mim. Ai, que alívio. Não, eu desagradei a Deus. Tem muitas coisas que nós podemos fazer que nós estamos agradando a nós.
E Deus está esperando que você seja capaz de agradar a Ele. Agradar a Ele. Suporta por amor a Ele. Cala por amor a Ele. Perdoa por amor a Ele. Engole isso por amor a Ele. Diga não por amor a Ele. Para por amor a Ele. Amém?